Paz e graça, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus. Tudo bem com você? Espero que sim. Você que está me assistindo agora pelas redes sociais, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus te ama. Ele morreu por você. Quero falar para você, meu irmão, minha irmã, e para todas as mães. Vocês são joias preciosas para Deus. Vocês são a menina dos olhos de Deus. Meus amados, eu quero falar para vocês hoje sobre a mulher, sobre a mãe. Nós estamos já no mês de maio, hoje é dia 3 de maio, e o Dia das Mães comemora-se cada segundo domingo de maio, portanto, vai ser no dia 12 de maio. Mas o Dia da Mãe, essa mulher guerreira, é todos os dias, ok? Mas a sociedade escolheu um dia para comemorar, onde os filhos que talvez morem longe, venham, abracem suas mães, dê presente às mães, né? É um dia comemorativo de você mostrar mais gratidão à sua mãe. Mas como eu disse, o Dia das Mães é todos os dias. E é um meio de comércio também. Porque o Dia das Mães, ele só perde para o Natal. É o segundo feriado mais importante, certo? Eu não tenho mais mãe. Minha mãe já fez 14 anos que dormiu no Senhor. E eu já estou com 58 anos. E se eu começar a falar muito da minha mãe, eu começo a chorar, começo a derramar as minhas lágrimas. Então eu quero dizer para você, filho, você que tem a sua mãe, ame a sua mãe. Fale para ela, mãe, eu te amo, beija ela, abraça, diz para sua mãe, mãe, você é a melhor mulher do mundo, certo? Porque é a única que te ama de verdade. Você pode ter uma esposa que te ama, mas o amor de esposa com o marido, ele é diferente do amor de mãe para o filho. Por quê? Essa mãe, ela gerou no seu ventre durante 9 meses. Muitas mães até morrem ao dar à luz, certo? Eu trabalho na área da saúde há 37 anos e nesses 37 anos eu vi muitos casos que me comoveram. Mães dando à luz e perdendo a sua própria vida para salvar a vida do filho, certo? Então, mãe é isso. Mãe é amor. Mãe é tudo na vida de um filho. Veja bem, ao nascer, o seu primeiro choro, o seu primeiro afago, a sua primeira alimentação, o seu primeiro abraço, o seu primeiro beijo, vai ser da sua mãe. Ela que vai te abraçar, ela que vai te afagar, ela que vai te beijar, ela que vai dar os seus seios para te amamentar. Então, mãe é um ser mais precioso desse mundo aqui na Terra. É um ser muito valioso. Por quê? Porque todo ser humano existente na face da Terra e aqueles que vão vir a existir saíram e vão sair do ventre de uma mulher. E a gente tem visto hoje, falando a nível de Brasil, mas é a nível mundial, mas creio que no Brasil, muito mais, está acontecendo muitos feminicídios. A gente tem visto aí casos que o marido não aceita a separação, ele mata a esposa e ainda mata os filhos, sangue do sangue dele. Muitos que estão me assistindo agora esse vídeo aqui pelas redes sociais, já tem visto aí na mídia, nos noticiários, né? Que marido mata a mulher e além de matar a mulher, ele mata os filhos, certo? Então a mulher é um ser muito precioso. Vamos dar valor, esposo, marido, vamos dar valor à sua esposa. Ela é a rainha do seu lar, certo? Filho, filha, vamos dar valor à sua mãe. Ela é a rainha do seu lar. Ela é a única mulher verdadeiramente capaz de dar a própria vida para te salvar. A gente vai ver isso aqui, certo? Com base nas Escrituras Sagradas.
certo? Esse sermão de hoje, o título dele é O Amor de Mãe, tá? E a gente vê às vezes frases de caminhões, algumas pessoas aí com tatuagem escrito assim, amor só de mãe, porque é o único amor verdadeiro, certo? Então vamos para Bíblias, vamos para a Bíblia, vamos lá para Gênesis, certo? Vamos lá para Gênesis capítulo 4, o verso 1 e 2, né? O título é assim, o subtítulo aqui é Qual foi a primeira mulher no mundo a dar à luz? Qual foi a primeira mulher no mundo a dar à luz? Vocês já imaginaram? Já pesquisaram? Acompanhe comigo, pega aí sua Bíblia, abre sua Bíblia aí no capítulo 4 de Gênesis, né? Lá na criação. Então, o nome dessa mulher, Eva, tá? Então a gente começa lendo assim, Gênesis capítulo 4, verso 1. Coabitou o homem, Adão, né? Com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Aí veio o segundo filho. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Né? Abel foi pastor de ovelhas. Pastoreava ovelhas. E Caim foi lavrador. Então a gente viu que Eva foi a primeira mulher neste mundo a dar à luz. E, consequentemente, foi acontecendo até nos dias de hoje e até quando Jesus voltar. Tá? Então, mãe é mãe. Valorize a sua mãe, dê valor à sua mãe, certo? Enquanto ela está viva. Porque depois que ela fechar os olhos e partir para a eternidade, aí você vai falar assim, nossa, se pudesse voltar a fita atrás, vamos dizer assim, né? Lembra na época da fita VHS, que a gente voltava ela para trás para ver aquilo que a gente interessava? Não adianta mais você querer fazer isso, porque não tem mais jeito. Então valorize, ame a sua mãe, abrace a sua mãe, enquanto ela está viva. Valorize a mulher que te deu a vida. Mas agora a gente vai falar, meus amados irmãos, de uma mãe que ela foi agraciada a dar à luz ao Salvador deste mundo, Maria, esposa de José. José teve um sonho, e nesse sonho o anjo chegou a José e disse para ele, né, sobre o que haveria de acontecer, né? Ele ainda não tinha coabitado com Maria. Maria ainda era virgem, certo? E o anjo disse para ele, José, o que está no ventre de Maria é gerado do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, vamos ler o texto bíblico que está no livro de São Mateus. São Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, e a gente vai ler do verso 18 até o verso 25. Acompanhe comigo. A partir do verso 18. Então, lemos assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse coabitado. Certo? Para muitos que não sabem, coabitado é não chegaram a ter relações sexuais. Certo? Sem que tivesse coabitado, achou-se grávida. Certo? Pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-las secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta.
E esse profeta é o profeta Isaías. Depois a gente vai até o livro de Isaías para ver onde ele fala dessa passagem, ok? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, certo? Ela não a reconheceu ela, ok, né? Enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus, como havia dito o anjo. Mas o profeta Isaías, ele já havia profetizado sobre o nascimento de Jesus. Portanto, vamos lá no livro de Isaías, capítulo 7, o verso 14. Isaías diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aí a gente viu que Maria, né, a Virgem Maria, ela foi agraciada como a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. Que bênção, hein, meus irmãos? Mas veja bem, passado algum tempo, naqueles dias foi publicado um decreto pelo imperador César Augusto, para que toda a população viesse a Belém para recensear-se, né? José foi com Maria da Galiléia para a cidade de Nazaré e para a Judéia, posteriormente, na cidade de Belém, o qual habitava ali a família de Davi. Então, meus irmãos, para quem não sabe ainda, Jesus veio da linhagem de Davi, certo? Por isso que o cego Bartimeu dizia assim: Jesus, filho de Davi, tenhas misericórdia de mim. Que nós possamos falar assim também, quando estivermos passando por alguma dificuldade nesta vida, e dizer assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí Lucas, meus queridos irmãos, Lucas capítulo 2, do verso 5 ao verso 7, lemos assim, né? Então José foi para a cidade a fim de se alistar-se com Maria, verso 5, sua esposa, que estava grávida. Verso 6, e estando ali, aconteceu que completaram-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, o enfaixou e deitou numa manjedoura. Sabe por quê, meus irmãos? Não havia nenhum lugar em hospedaria nenhuma. Veja bem, hoje a gente fica lutando para ter uma casa bonita. É pecado você ter uma casa bonita? Claro que não. Muitas pessoas lutando para ter uma mansão. Veja bem, meus irmãos, hoje uma mãe, quando ela sabe que ela está grávida, depois de 2 meses já dá para ver o sexo do neném, ela vai até ser obstetra, faz uma ultrassom e ali já sabe o sexo do bebê, e aquela mãe com aquele maior carinho, ela prepara o enxovalzinho do neném, tá? De acordo com o sexo, se é mulher ou menino, já faz enxovalzinho com a cor da roupa ali, já compra o bercinho, já fica naquela expectativa, daí ela já começa a conversar com seu cônjuge, qual nome a gente vai colocar, e tal, e tal, e tal. Então, praticamente hoje as crianças, elas nascem em um berço de ouro, né? Mas, e o Salvador deste mundo? Nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, juntamente com os animais. Foi ali que Maria, sua mãe, deu a luz ao Salvador deste mundo, né? E como eu falei, muitas vezes a gente fica aí desesperado, né, para dar o melhor,
para o neném que vai nascer, comprar isso, comprar aquilo, e você, certo, faz até uma festa antecipada, tudo para comemorar o nascimento daquela criança e coisa parecida, né? Cada pessoa, cada mulher, cada marido reage de uma maneira. Mas Jesus não. Jesus, ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, juntamente com os animais, certo? Então vamos dizer assim, Jesus nasceu em um lar humilde, aliás, nem era lar, né? Jesus, ele é o grande exemplo de humildade. Ele sendo servo, sendo senhor, né, no caso, ele se fazia de servo para ajudar as pessoas, né? Então é isso, meus irmãos. Veja bem, a criança, quando ela começa a falar, 99,9%, vamos falar assim, das crianças, a primeira palavra que ele fala é mamãe ou mãe, tá? Da maneira dele, né? Isso é muito bonito. Como eu disse anteriormente, muitas mães morrem ao dar à luz, certo? E o seu filho cresce sem ter aquele carinho de mãe, né? Alguém vai cuidar, algum parente, ou vai ser doado, né, como adoção, mas ele cresce sem aquele carinho materno ali de sua mãe, né? E eu diria o seguinte: esposos, ame as suas mulheres, valorize a rainha do seu lar. Filhos e filhas, ame a sua mãe, ame a rainha do seu lar, porque mãe é sinônimo de amor, e um amor verdadeiro, não é um amor falso. Muitas vezes o namorado diz que ama a namorada, ou o esposo diz que ama a esposa, mas às vezes ele não ama verdadeiramente. E esse amor, com o tempo, pode até se acabar. Pode até acontecer uma separação do casal, mas a mãe não. O filho pode ser o pior dos indivíduos aqui na face da terra. Ele pode ser um marginal, discriminado pela sociedade, mas para sua mãe, ele é o melhor filho. Claro que a mãe não vai apoiar nunca, jamais, as coisas erradas que seu filho vai fazer. Porque a função da mãe é educá-lo desde seu nascimento. Mas se acontecer algo, a mãe não vai deixar de amar o filho, certo? Como o nosso Salvador do mundo, Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, né? Já diz aqui no sermão anterior, né, que Jesus, ele reprova o pecado, mas ele ama o pecador. Ele dá a chance do pecador se arrepender, tá? Então, meus irmãos, o livro de Provérbios, escrito pelo Salomão, né? Salomão foi um homem muito sábio da sua época. E Salomão, sabe o que ele pediu para Deus? Salomão não pediu riqueza para Deus, não, meus irmãos. Salomão pediu sabedoria dos altos céus. E o Senhor agraciou ele com sabedoria, e ele se tornou o homem mais rico da sua época, mas servindo sempre ao Senhor. Então ele escreveu o livro de Provérbios, né? E Provérbios capítulo 31, a gente vai ler aqui o verso 28, o verso 29 e o verso 30. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia, aí pelas redes sociais, no seu celular, no seu tablet, né, na sua TV, tá bom? Então o verso 28 diz assim: levantem-se seus filhos e a chamam ditosa. Sabe o que é ditosa? Formosa, linda. Seu marido o louva dizendo: muitas mulheres procede virtuosamente, mas tu a todas se sobrepujam, ou quer dizer, você é a mais elegante de todas, você é a mais linda de todas, você é a mais bela flor, vamos dizer assim, tá? Aí o verso 30 diz assim, meus irmãos: enganosa é a graça,
e vã a formosura. Veja bem agora como termina o verso. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, essa será abençoada. Veja bem, vamos dar aqui algumas descrições, certo? Sobre o amor. Lá no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre o amor. Eu não vou ler tudo o capítulo, tá? Você depois aí na sua casa pega a sua Bíblia, aí você lê inteiro o capítulo de 1 Coríntios 13, que vem falando sobre o amor. Mas eu enfatizei aqui 2 versos, o verso 4 e o verso 5. Então vamos lá. O verso 4 diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em ciúme. Quem ama verdadeiramente, o amor ágape, sabe qual é o amor ágape? O amor de Deus, né? Ele não se ufana, ele não fica soberbo. O verdadeiro amor, a gente tem que ter primeiro humildade no coração. Aí o verso 5 diz assim: não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exasperas, não se ressente do mal. O verdadeiro amor só traz alegria e felicidade no coração do ser humano, tá? Veja bem, meus irmãos, uma mãe valorosa, ela acompanha seu filho, né? Não somente na alegria, mas também na tristeza, na tragédia e até mesmo na morte. Uma mãe, se ela pudesse, eu estou falando agora não no parto, mas depois de adulto, uma mãe, quando ela vê seu filho sofrer, ele está sentindo dor, aquilo dói nela. Ela queria estar ali no lugar do seu filho. Se ela pudesse morrer no lugar do seu filho, ela morreria. E a gente já tem visto muitos casos assim. A minha mãe, por exemplo, faz 14 anos que ela morreu. E ela teve 5 filhos. E ela perdeu 3 filhas, 3 mulheres. E ela dizia o seguinte para mim: meu nome é João Batista, é o nome que ela escolheu. E eu gosto muito desse nome, João Batista, porque na Bíblia, João Batista, primo de Jesus, que preparou caminhos para o Messias, né? Então ela dizia: eu perdi 3 filhas, mas foi uma dor tão grande, mas tão grande, que até hoje eu sinto que tem um buraco dentro do meu coração. Ela dizia o seguinte, meus irmãos: o curso normal da vida é um filho enterrar uma mãe, enterrar um pai. Mas quando uma mãe tem que enterrar o filho, a dor é muito maior. E ela enterrou 3. E depois que ela morreu, o meu irmão faleceu com 51 anos. Teve um AVC hemorrágico. E hoje eu dou graças a Deus que ela já tinha dormido no Senhor, porque eu não sei o que aconteceria. Tá? Veja bem, meus irmãos. São João, capítulo 19, verso 25, 26 e 27, relata, né, que Maria, mãe de Jesus, estava lá nos pés da cruz. Ela viu a dor que seu filho estava sentindo. Ela viu seu filho crucificado. Então acompanhe comigo a leitura. João, capítulo 19, verso 25, verso 26 e verso 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas. E Maria Madalena. Maria Madalena, meus irmãos, ela havia ungido Jesus, e Jesus disse isso, que ela me ungiu para aquele dia.
com o vaso de alabastro, o perfume mais caro da época. Certo? Ela ungiu os pés de Jesus. E lá na cruz, estava ela lá novamente, junto com a Maria, mãe de Jesus. E o verso 16, vendo Jesus, sua mãe, e junto dela, o discípulo amado. Quem era o discípulo amado? João. João era o discípulo amado. E disse, Jesus dizendo para sua mãe, disse, mulher, eis aí o teu filho. Aí depois ele se vira para o discípulo amado e diz assim, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo amado, João, toma a mãe de Jesus como sua mãe e volta para casa. Na verdade, o que Jesus quis dizer aqui? João, meu discípulo amado, eu estou partindo. Agora você toma conta da minha mãe. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Mas voltando a falar do rei Salomão, ainda em Provérbios capítulo 31, verso 10, ele fala de uma mulher virtuosa. Irmãos, veja que verso fantástico de Provérbios 31, 10. Olha, o verso 10 diz assim, acompanhe comigo. Mulher virtuosa, quem achará? Ponto de interrogação. O seu valor excede a finas joias. Então, quem tiver uma fina joias dessa, dê valor, dê valor. Eu vou repetir aqui, ó. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a finas joias. Meus irmãos, um dos mandamentos de Deus, lá de Êxodo, capítulo 20, o decálogo, né? Não é lei moral. Aliás, não é lei cerimonial, e sim lei moral. Certo? Êxodo 20, 12, diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Quando a gente vê uma pessoa morrendo aí, numa certa idade, e eu me lembro que a minha sogra faleceu agora no mês de março, dia 6 de março, e uma vez a gente estava conversando que uma pessoa aqui na cidade morreu com 104 anos. E eu me lembro que a minha sogra, eu carinhosamente, o nome dela era Dina, e eu carinhosamente chamava ela de Vó Dina. E a Vó Dina disse o seguinte, morreu com 104 anos. Esse honrou sua mãe e seu pai. Né? Porque a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí as pessoas falam, mas isso daí está escrito lá na lei de Moisés. Essa lei não é de Moisés. Porque os 10 mandamentos foi escrito pelo próprio dedo de Deus. Mas veja bem, então tudo bem, vamos para o Novo Testamento então. Vamos para o Novo. O apóstolo Paulo, ele repete no Novo Testamento. Abram suas Bíblias aí, acompanhem comigo. Efésios capítulo 6, verso 12. O apóstolo Paulo diz assim, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Aqui já não é mais o Velho Testamento, é o Novo Testamento. Então eu vou repetir, o apóstolo Paulo diz assim, em Efésios capítulo 6, verso 2. Honra teu pai e tua mãe honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Meus irmãos, e agora para finalizar o nosso sermão, eu vou falar aqui de alguns exemplos de mulheres valorosas mesmo. A primeira mulher é Eva, que significa literalmente a mãe de todos.
A segunda, são várias mulheres na Bíblia, viu, meus irmãos? Mas eu não peguei todas. Eu estou citando alguns exemplos aqui, tá? Sara. Sara, mulher de Abraão, certo? Era estéril, não tinha filho, e Deus lhe prometeu o filho da promessa. Mas ela achava que na idade dela, ela não podia ter filho. Sabe o que ela fez? Ela riu. Ela sorriu e falou, eu já uma mulher idosa, já cessou o costume das mulheres. Meu esposo já idoso. E ela tinha uma serva que chamava Agar. O que ela fez? Chamou seu esposo, Abraão, e falou assim, Deus disse que nós teríamos um filho, mas já estamos em idade avançada. Para que cumpra aquilo que Deus disse, ela quis ajudar a Deus, meus irmãos. Então você possua Agar. Abraão possuiu Agar e nasceu Ismael. Mas não era aquilo que Deus havia prometido. E Sara, então, estava causando... Aliás, Agar estava causando um grande ciúme em Sara. Então Sara conversou com Abraão e pediu para Abraão que pedisse, que mandasse eles embora. E o filho chamava-se Ismael. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Certo? Ele pega e fala para eles. Vamos dizer assim, que a gente está tendo um diálogo, eu e Deus, a Sara e Deus. Deus disse assim, Sara, eu não disse para você que você teria um filho, e esse filho seria o filho da promessa? Pois então, meus irmãos, Sara engravidou. E teve o seu filho. E o seu nome? Isaque. Vocês já conhecem toda a história. Veja bem. Zacarias, esposo de Isabel. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Isabel era estéril. Seu esposo já idoso. E o anjo chegou e falou que eles teriam um filho. Mas não era para dizer para ninguém. Certo? E aconteceu. Veio João Batista. João Batista, primo de Jesus. Ele veio ao mundo para preparar o caminho. Filho de uma mulher estéril, praticamente nasceu quase na mesma época de Jesus ali. Mas eles não se conheciam. E João, certa vez, estava batizando. E quando ele vê Jesus, ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas esse batiza com o Espírito Santo. Certo? Aí a Bíblia fala também de Noemi, a sogra fiel para Ruth. Sua fidelidade à sua família produziu a linhagem de Davi. Meus irmãos, como a gente vê a mulher, ela é muito abençoada. Não que o homem não seja abençoado. Não que o homem não ame seu filho. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha casada, que vai fazer 34 anos, e tenho um filho solteiro de 26 anos. Eu amo os 2 igual. Eu não faço acepção porque eu amo um e deixo de amar o outro. Só que o amor de mãe é diferente do amor do pai. Eu vejo, meu filho já tem 26 anos. Quando ele sai e demora para voltar, a minha esposa não dorme. Às vezes ela toma até calmante para dormir e não dorme. Ela fica ligando no celular dele. E às vezes ele fica bravo. Ah, mãe, eu estou aqui na casa de um amigo, eu estou aqui, estou ali. Mesmo ele falando que está bem, a mãe não dorme. A mãe fica esperando o filho. Somente mãe tem um amor desse tipo. O amor ágape, o amor de Deus no coração. Então você vê que o amor do pai é diferente do amor da mãe. Por quê? Porque a mãe gerou 9 meses. Certo? A minha esposa mesmo, na primeira gravidez, ela passou mal praticamente os 9 meses.
Aí ela falou assim, eu não quero mais filho. Depois de 7 anos a gente sentou para conversar. Não, vamos arrumar mais um filho, vamos arrumar mais um filho. Quem sabe vem um menino. Depois de 7 anos veio o segundo filho. A gravidez foi totalmente diferente. Teve alguns probleminhas, né? Mas é isso, meus irmãos, meus amigos aí das redes sociais. Era isso que eu queria trazer para vocês, certo? Entre no nosso canal, clica no sininho, se inscreva, dá um like aí, tá? Então, para você que está me assistindo, agora, neste momento, eu quero dizer para você mais uma vez, Jesus te ama e eu também, ok? Opa, quase que acontece um acidente aqui, mas isso é normal, tá? Então, Jesus te ama e eu também. Eu desejo ver você, meu irmão, um dia, se a gente não se encontrar aqui nessa terra, você que está me assistindo, não sei de que parte desse Brasil e do mundo, talvez a gente se encontre um dia lá no céu, eu quero te dar um abraço e você vai dizer, eu assisti você falando aquilo, procurei na Bíblia, eu não entendi, aceitei Jesus e hoje eu estou aqui também. Então eu pediria a você que feche os seus olhos e vamos fazer uma oração ao nosso Deus, tá? Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu agradeço a Ti, mais uma vez, pela oportunidade de explanar as Escrituras Sagradas e mostrar, Pai, não somente para mim, mas para as pessoas que estão nos assistindo, qual é o amor de uma mãe. Como é importante uma mãe para o filho. Eu peço, meu Deus, que o Senhor abençoe todas as mães desse mundo, não só do Brasil, do mundo todo, todas as mães. E aquelas que vai vir a ser mães também. Enfim, que o Senhor abençoe toda mulher, todas as mulheres. Que o Senhor abençoe também todos os homens, enfim. Que o Senhor abençoe todos os habitantes desse planeta. Nós sabemos que nós estamos vivendo, Pai, os últimos dias desse mundo. As profecias estão se cumprindo. E a gente sabe que isso é apenas o princípio das dores. Mas, meu Deus, eu entrego a minha vida em suas mãos. Muito obrigado por tudo. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém.